em que consiste, na realidade, o baralho cigano. O baralho cigano é uma forma para nos dar certos pareceres da vida que, na realidade, a pessoa não tem conhecimento. Este é o baralho de Lenormand, de Paris. Portanto, temos estas cartas que pertencem à etnia cigana, com a qual nós, por vezes, fazemos certas leituras aonde as pessoas querem procurar certas situações, casos de amor, o ocultismo, males de inveja, mal olhado. Isto são coisas que remontam já há bilhões de anos. Sempre existiu e existirá. Toda a gente sabe que em variadíssimos filmes se fala na magia negra, na magia branca, consoante os assuntos que nós queremos tirar. Encontramos aqui resposta para todas as coisas necessárias da vida. Porque se assim não fosse, Leonor Normand não teria o sucesso que teve nos seus tempos. Sabemos que foi uma pessoa que fez a leitura das cartas a todos os níveis, para reis, para príncipes, para todas as cortes, para gente de toda a classe. E todos eles comprovavam que tudo quanto ela predizia batia sempre certo. A gente sabe que já nascemos com o destino traçado. Muita gente não acredita no destino, mas o destino é tudo aquilo por que a gente temos que passar. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal. Muita gente não acredita, isso a gente é que faz o destino, isso é tudo mal da vez, tal. Dizem o que querem, o que lhe apetece, não é bem assim. Isso é aqueles duros de cabeça que não querem aceitar ser derrotados com os seus pensamentos erróneos. Porque ninguém alcança o ocultismo sem ter um certo nível de estudo do que há para lá das nossas vidas e de todos os assuntos esotéricos que existem. A gente sabe perfeitamente que nunca, em época alguma, a Bíblia explicou coisas do ocultismo. Em todas as religiões dizem que isso é obra de Satanás. Mas Deus conhecia os pensamentos e conhece todos os cabelos que a gente tem nas nossas cabeças e o que nos vai no coração. Deus sabia perfeitamente que esse anjo do mal que se tornou depois de tentar a Eva e o Adão se iriam revelar contra ele próprio, ao próprio Deus.
Se ele conhece os pensamentos, ele sabe. Foi como uma parte de Judas que Cristo disse que Judas o ia trair. A gente sabe perfeitamente que Jeová é o próprio Jesus Cristo. Ele torna-se filho no corpo. Porque Jeová pôs o seu espírito num corpo de Maria para fazer ver ao mundo que não era preciso intervenção humana para fazer geração, mas que isso para os humanos não tinha interesse nenhum. A gente sabe perfeitamente que a parte do sexo faz parte da vida das pessoas. E ele viu que isso era bom e então não só os humanos como todas as espécies, se não se produzissem não existia ninguém. Mas Deus fez ver ao mundo que não é preciso a intervenção do homem para formarem um ser. Mas ninguém está com capacidade para fazer isso sem ser o próprio Deus. O Deus faz isso. O homem nem pensar nisso. Já fizeram bebés pervetas, fizeram isto, mil e uma coisa. Isso são tudo coisas que o homem pensa que é capaz. Mas na realidade ele inicia essas pesquisas, mas no fundo isso nunca resulta, porque isso nunca poderia ser. Os bebés pervetas, isso então, éramos filhos de quem? Ninguém sabia a sua descendência. A gente sabe que houve uma ovelha, que era a Dolly, que foi feita nesse processo. Mas a partir daí acabou, não foi avante essa ideia dessa ciência. A gente sabe perfeitamente que a ciência está muito avançada e que o que se faz atualmente, os antigos agora se viessem cá, ficavam de boca aberta com coisas que se fazem, certas operações que se realizam, que curam muita gente e salvam as vidas. E o que ainda estará para acontecer? A ciência está a avançar a passos largos nesse caminho da saúde e do salvamento do ser humano e de todas as espécies, não é? Isto é tudo um todo. Tudo que existe no mundo faz parte da nossa existência também. Estamos cá todos na Terra. Mas agora voltando ao mesmo assunto do baralho cigano. O baralho cigano é um processo diferente do tarô, porque as imagens que ele apresenta é totalmente diferentes das do tarô. Eu tenho aqui esta, que é a carta número 1, que é a manilha de copas. É uma carta que faz parte do sentimento, mas depois, por detrás deste sentimento, há outra interpretação. Portanto, pode ser para o amor, como para coisas futuras que estão para acontecer. Estas cartas trabalham com as nuvens negras e as nuvens claras. Se uma carta destas, que a pessoa pede, ou que calha, não é? Nas que são postas na mesa, se estão perto de nuvens negras, a coisa já não está boa. Tem estas influências todas. Esta aqui é uma carta dos bens materiais, a manilha de ouros. A gente sabe perfeitamente que o ouros é aquelas pessoas que são um pouco para a ganância, nunca estão satisfeitas, querem mais e muito mais. Não é o caso do Marco Paulo que canta esta canção, mas agora fez-me lembrar isso. Estas pessoas que lhes calha esta carta são pessoas gananciosas, que nunca estão satisfeitas com o que têm, querem cada vez mais da vida.
a vida mais leviana, mais divertimento e nunca tão satisfeitos. Esta é a carta do caixão. Tem estas coisas assim. Aqui está uma carta carregada de nuvens, outra carta do sentimento, que é as copas. A carta de copas faz parte do sentimento. Carta da noite. Esta aqui, a carta 22, é uma dama de ouros também. Faz parte da mesma influência de querer mais e muito mais. Depois o que acontece foi o que eu já disse, que quando calham ao lado de cartas com nuvens brancas, a coisa pode ser má, mas é apaziguada por a companheira que está ao lado ou perto. Esta aqui, a carta da âncora, tem um significado. Esta é a carta do intelecto, daquelas pessoas que são muito do seu ego, as espadas. São pessoas muito metidas com elas e que só elas é que têm aquele intelecto persistente, que não acreditam em coisa nenhuma, eles é que sabem tudo. Temos este rei aqui, que também tem algumas nuvens negras. É a tal carta de copas do sentimento. Isto baseia-se então, esta leitura, na distância que as cartas se apresentam consoante ao senhor ou à senhora que representam a leitura. O cavalheiro ou a senhora. Esta é uma carta, o anel, é uma carta que representa um pouco uma pessoa violenta, os paus. Quem lhe calhar esta carta mostra que essa pessoa tem atritos ou com vizinhança ou com a família, é uma pessoa conflituosa. Os paus. Esta carta aqui é a carta que representa o homem, a carta 28. Daqui é que parte a leitura, assim como da senhora. Se não me engano é a 29. A carta do ciúme, do amor e dos conflitos amorosos. E depois, conforme as cartas próximas ou distantes, apazigua a questão ou faz uma leitura de uma coisa mais grave, ou modera ou agrava a situação à pessoa. Esta também é a carta do intelecto, daquela pessoa que só quer para si e gosta de viver a vida alegremente e que ninguém lhe diga nada. Gozar a vida o mais que pode, mas também tem o seu contra. Tem as suas nuvens negras que se apresentar ao pé de uma carta, pode ser uma carta até favorável à pessoa, mas se apresentar ao lado de uma carta que ainda tenha mais nuvens negras que esta, o caso muda de figura. A pessoa, nesta situação, fica com uma leitura mais agravada. Cá está a raposa, a carta da autoridade, daqueles que de nada querem saber, põem e dispõem à sua vontade.
São pessoas agressivas. Esta dama, a dama de ouros, pode tocar o sentimento, como já foi dito, pode ser uma intriga, uma traição, e depois vai-se buscar a questão consoante as cartas que estejam perto ou longe. São situações definidas. Aqui não há qualquer coisa que se possa estar a fazer sem ser o significado das cartas. Nuvens brancas são nuvens boas. Esta é uma carta de paus, como já foi falado, mas tem nuvens brancas, pode favorecer muito bem o consulente. Aqui está outra, o urso. O urso é uma carta grave. É uma carta que, a quem calhar este símbolo, tem problemas na vida. Tem, sim senhor. Depois lá está, consoante nuvens brancas ou nuvens negras, melhora ou piora a situação. Os peixes, uma carta de ouros, pode ser um choro, pode ser uma viagem marítima, como a carta do navio, é precisamente a mesma coisa. Consoante aquelas que, como foi dito já aqui, se apresentem ao seu redor, tem um significado diferente. Este, o rei de espadas, não está muito mal. Tem aqui estas flores que representam a primavera ou uma estação do ano em que estas flores se apresentam. Embora a carta em si, que mete espadas, é a carta do intelecto muito forte. A cruz da nossa vida, toda a gente tem uma cruz. Embora não acreditem, mas há uma cruz ou negra ou uma cruz da salvação. Mas a cruz nunca é um símbolo bom. Esta aqui, a carta número 5, é uma carta que já apresenta nuvens negras, uma época de tempestade. Pode ser um caso de amor já grave ou que não tem solução, ou que a pessoa se pensa matar, ou assim sucessivamente, ou que está a sofrer na vida porque queria aquela pessoa e a pessoa não lhe corresponde. Tem muitos significados. As cartas é que nos dizem as situações das pessoas. Isto não é escolhido por nós. Isto é baralhado, posto na mesa, e depois as cartas falam segundo os seus símbolos. Aqui está outra carta do sofrimento ou das alegrias, nunca se sabe, pode ser um amor bom, é conforme a questão que se ponha. A chave pode ser um interesse numa casa, ou uma conversa fechada que já ninguém tem nada a ver com isso, fica fechado num segredo. É um segredo que se mantém, que ninguém pode abrir, fica por aqui, numa pessoa que é leviana. Estas pessoas dos ouros são amantes do dinheiro. Aqui está outra. Esta é a carta número 12,
dos passarinhos, tem um bom significado, que tem nuvens claras, nuvens boas. Lá está. Temos que ver a carta que se apresenta. A foice pode ceifar a vida à pessoa, porque para já é uma carta de sofrimento. Pode ceifar a vida à pessoa, alguém está para passar um mau bocado, pois que é uma carta tenebrosa, com muitas nuvens, está uma altura de tempestade aqui. Se apresentar cartas ao redor com nuvens brancas, pode ser que a situação mude para outro significado. Outra aqui, do coração, a copa. Este valete pode, na realidade, mostrar uma situação com resplendor, como se está a ver à volta do coração, aqueles raios luminosos, mas consoante as cartas que estejam à sua volta, pode perder esta claridade. Aqui está a carta da viagem. Ou uma viagem com regresso ou sem regresso. A pessoa que vai fazer esta viagem pode fazer uma viagem boa, que é o que a gente deseja sempre, mas pode acontecer uma tragédia. A menina no jardim. As crianças são sempre uma luz em todas as coisas, mas por vezes podem já estar a atravessar um mau presságio. Cada pessoa que nasce traz já aquele destino traçado da nascença à morte. Costuma-se dizer: onde tens que ir não podes fugir. Uns estudam muito e não aprendem nada, e outros que estudam pouco são inteligentes. Com isto estou a dizer já tudo. Outra carta de tempestade. Esta carta, a número 19. Está aqui a torre. O mar com as suas ondas, mas tem um favorecimento. Tem nuvens claras. A cobra. A cobra, quando sai, nunca é uma carta de grande conforto. Tem sempre gente à sua volta que são venenosos que nem uma serpente. Que muitas vezes vêm amigos às nossas casas e estão a mirar tudo quanto a gente tem, fazem um coração de bondosas, mas lá por dentro dizem: isto era bom, era para mim. O que ela tem ali pendurado, ou o que ela tem ao pescoço, ouro, ou seja o que for, eu gostava de ter aquilo. Chama-se isso mal de inveja, maus olhados. E isso é que é o mal de inveja. A pessoa desejar o que os outros têm. Portanto, é uma cobra. É uma pessoa não desejada, mas por vezes engana a pessoa. A cobra, quando a gente não espera, é que ela ataca. A gente sabe perfeitamente que é assim. Livros. Livros fechados. Coisas que não são reveladas. Mas pode ser que nestes livros, quem for audacioso e queira perder o seu tempo, pode ser que encontre o caminho do futuro. Com tudo aquilo que deseja, é preciso saber se tem qualidades para tal. Mas lá está, com esta carta de ouros, estas pessoas não são seguras, são pessoas instáveis.
têm uma instabilidade na maneira de serem. Hoje têm isto, amanhã querem ter aquilo. O vizinho compra um carro, ele vai comprar um carro melhor que o do vizinho, para lhe fazer ver que o dele é melhor, e assim sucessivamente. Tudo isso é mal de inveja. Ninguém é bom para ninguém. A gente por vezes fala com o vizinho, bom dia vizinha, tal, mas lá no íntimo, quando ele volta costas, está-lhe a roer na pele. A gente sabe perfeitamente que é assim. Aqui a montanha tem os seus percursos. A gente não pode chegar a uma montanha e subir a montanha para ir à direita para passar para o outro lado. Tem os seus contornos. Temos que contornar a montanha para seguir o nosso caminho. Ou vamos de carro ou vamos a pé. Agora vamos ver o que está para lá da montanha, se realmente foi favorecido com isso ou se meteu na boca do lobo, como se costuma dizer. Por vezes por trás da montanha está o mal. A gente sabe que o mal espreita a todo momento, quando a gente não espera. A carta quer dizer muita coisa. Uma carta fechada, tanto que está lacrada. Pode ser uma carta de ameaça, pode ser uma carta que não queira dar a saber a alguém que a possa querer abrir o que está ali escrito. É uma coisa confidencial. Portanto, uma carta fechada traz muito significado. Agora já não se usa lacrar as cartas, mas no meu tempo os embrulhos que vinham para certas pessoas com certos materiais levavam lacre na corda para ninguém mexer. Era uma segurança. Agora a coisa é mais liberal. Fazem o que querem, o que lhe apetece. Aqui esta carta resplendor do sol. Aqui, o sol está a raiar, mas cuidado, a quem ele está dirigido não é pessoa de bem, é uma pessoa maliciosa, uma pessoa pretensiosa, uma pessoa que só quer para ele. O Ouros tem esta tendência. São pessoas instáveis. O cão é o amigo do homem, guarda o homem, mas também é um aviso, cuidado com quem se aproxima. Pode estar ali muito sossegadinho e por vezes ataca. A gente não sabe qual é a ideia de um cão. É muito bonzinho, mas só morde quando fecha a boca, claro. Esta carta, número 11, com este símbolo, este símbolo que está aqui é um símbolo um pouco agressivo, é um símbolo de sofrimento que pode fazer a pessoa pregar na vida e é dirigido a uma pessoa que pode ser um descrente. É daquelas pessoas que deixar andar, deixar ver, eu é que sei tudo. Não quer saber o que estás para aí a dizer. É eu estar a ter esta conversa e ele dizer, está bem, vai falando que eu estou-te a ouvir. É o processo.
Esta é a carta principal com aquela A28 que eu falei. Estas cartas é que regem o jogo. A tal da menina. Esta é a carta do intelecto. É as espadas. Portanto, a partir daqui, ou por cima ou por baixo, os outros que a rodeiam, pode estar uma situação boa ou uma situação má. As cartas são todas postas na mesa e depois aí é feita a leitura consoante o jogo que está na mesa. Ou com cartas boas ou com cartas más, a gente faz a leitura consoante as cartas se apresentam.